Boa noite a todos. Nós vamos continuar aqui com as leis, com as leis morais, a visão da doutrina espírita. A próxima lei que nós vamos falar é a lei do trabalho. Nós vamos aos poucos desvendando, as leis universais. O grande motivo de estarmos aqui nessa terra, de estarmos vivos, fazendo o quê? Por qual motivo estamos aqui? Simplesmente para sermos ricos, sermos pobres, passarmos o fim de semana comendo churrasco e tomando cerveja e dançando em festas. Outras pessoas passam o tempo utilizando drogas, tendo uma vida inútil, trabalhando sem refletir, trabalhando pelo dinheiro, só pelo dinheiro, para chegar no final e desencarnar, morrer, e achando assim que com a morte tudo se acaba. Mas não. A doutrina espírita, que é a doutrina trazida pelos espíritos, ou seja, pelos irmãos que estão do outro lado, na outra dimensão, veio nos esclarecer aqui o sentido da vida, o sentido de estarmos aqui. Então, nós poucos, somos poucos que conseguimos alcançar tal entendimento, compreensão. E como missão, não devemos guardar para nós, devemos compartilhar, por mais que sejamos taxados de loucos. Então, a próxima lei moral é a lei do trabalho. Então, vamos ver aqui. Segundo o Espiritismo, é a ideia que o trabalho é uma obrigação natural que nos permite evoluir espiritual, moral e materialmente. Então vamos nos princípios aqui da lei do trabalho. O trabalho é uma forma de servir ao próximo, contribuir para o bem comum. Ou seja, o trabalho é uma forma de você contribuir para a sociedade, manter a sociedade funcionando, a engrenagem funcionando, manter a sociedade coesa. Sem o trabalho, tudo se tornaria uma anarquia, onde um tomaria do outro, um roubaria do outro para se satisfazer. Não que isso não exista, existe de forma sutil e bem articulada os crimes. E tal crime existe, feito por oportunistas, mas que lá na frente receberão o que não querem receber naturalmente, através da lei de causa e efeito. Então vamos lá. O trabalho é uma oportunidade para desenvolver habilidades e competências. Vamos citar aqui um exemplo. Para quem estuda o Espiritismo, fomos criados simples e ignorantes. Os animais são simples e ignorantes.
através do processo evolutivo, até mesmo um animal como um gato que eu tenho aqui, ou um cão, ele irá alcançar o nível do intelecto que nós temos hoje através de milhares e milhares de anos. Exemplo que eu vou dar aqui é até engraçado. Eu tenho uma gata que ela gosta muito de mim, então quando eu estou no quarto fechado, ela de tanto observar que eu abro a porta com a maçaneta, ela ficava observando dia após dia, noite após noite, observando o meu gesto, o meu movimento, até que um dia ela resolveu pular e abrir a porta com a pata. Trabalho. Ela desenvolveu o trabalho. O animal não ficou na inércia. Não sei se vocês estão captando. Nem mesmo, nem mesmo os pequenos animais permanecem na inércia. E muitos animais têm um conhecimento da natureza muito maior do que o nosso. Quando o animal, o cão, está com dor de barriga, ele vai lá e come o matinho para se aliviar. Então, são conhecimentos empíricos, conhecimentos de milhares de anos experimentando a mesma situação até ele perceber que comendo aquele matinho está se aliviando da dor. Bom, vamos lá. O trabalho é uma oportunidade para desenvolver habilidades e competências. Então, o animal está desenvolvendo habilidades e futuramente competências quando chegar ao nível da consciência humana. O trabalho é uma oportunidade para colocar em prática valores e virtudes, né? Sem o trabalho, nós não teríamos como ser testados em nossos valores e virtudes dentro de uma sociedade, né? Ninguém vai ser virtuoso trancado dentro de casa. É na rua que nós aprendemos a ter a virtude, né? A ter bons hábitos, a ser calorosos, amigáveis e prestativos uns com os outros. Isso é o trabalho, a prestação, né? A prestação de serviço. O trabalho é uma bênção nos tira da inércia e do comodismo e da inutilidade. Muitas criaturas hoje em dia relutam muito, né? Eles lutam para se manterem na inércia, no comodismo e na inutilidade, porque são pessoas que não querem conflito, mas o conflito sempre vem. Como eu falei antes, quando você se vê estagnado, a mola que impulsiona o ser é sempre o sofrimento e a dor. Então, trabalhemos, encaremos a situação de frente e assim a dor será amenizada em nossas vidas. Sem trabalho, a dor ela sempre vem e muitas vezes vem de forma arrebatadora. O trabalho é uma lei da natureza e nos permite progresso e evolução, né? Então, uma criatura que está numa empresa, por exemplo, e ela fica naquela empresa e não progride, não faz um curso, não busca se aprimorar, ela se torna obsoleta e muitas das vezes acaba sendo demitida por conta disso. Assim é a lei de Deus, não é?
nós precisamos multiplicar nossos talentos, né? Como uma das parábolas de Jesus, né? Que quando o dono de muitas terras, ele deixou as terras, e é a parábola dos talentos. E quando ele retornou, ele perguntou a cada um dos seus empregados o que ele fez daquela porção de terra. Um falou: mestre, do jeito que o Senhor me deixou a terra, eu cuidei da terra e assim ficou. Cuidei e está do mesmo jeito. Enquanto o outro multiplicou aquela terra, multiplicou os lucros, não é? Então é mais ou menos por aí. Deus quer que nós multipliquemos, não a questão financeira, nós estamos falando aqui de questões éticas e morais, não é? Jesus usou essa parábola de forma a que todos entendam, né? De forma que todos entendam em relação à época em que ele vivia, né? Na multiplicação financeira. E assim nós também devemos multiplicar o que Deus nos deu, de forma a desenvolver nossa ética, nossa moral e também nosso trabalho em multiplicar funcionários, ajudar a alimentar as famílias que estão famintas, pessoas que estão precisando de emprego, não é? Então nós devemos sim multiplicar o que nós temos. Por mais dificuldades que nós temos hoje em dia, devemos tentar fazer. O trabalho deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos, né? Enquanto nós temos saúde, nós temos que trabalhar. A lei do trabalho e a caridade, vamos lá. Aqueles que têm condições devem suprir as necessidades daqueles que estejam incapacitados de trabalhar, né? Aqui nos mostra, vamos botar aqui um exemplo, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está com uma doença terminal, uma patologia. Então nós devemos dar um jeito de ajudar a suprir as necessidades fisiológicas daquela pessoa, o banho, a alimentação, né? Dar todas as condições para que aquela pessoa tenha o conforto até os últimos dias de sua vida. Isso é trabalho, isso nos faz evoluir, isso nos engrandece diante do Pai, porque tudo é por méritos, meritocracia. Nós fazemos, nós recebemos, nós não fazemos, nós não recebemos. Assim é a lei de Deus, assim é Deus. O trabalho é uma lei de caridade. A ação no bem é ajustamento às leis de Deus. Então aqui nós vemos que a ação no bem é um ajustamento às leis de Deus. Por que ajustamento? Porque nós passamos muitas encarnações cometendo erros, cometendo equívocos, muitas vezes situações de maldade, e na oportunidade de trabalhar para fazer o bem, nós devemos agarrar essa oportunidade, né, com unhas e dentes. O trabalho e a evolução do espírito. O trabalho nos permite desenvolver a inteligência, atributo do espírito. Como eu falei do gatinho, não é? O gatinho observou, ele conseguiu desenvolver a inteligência e abrir a porta, pular, abrir a maçaneta. Olha só,
Que dirá nós que somos seres conscientes? Um animal não tem a consciência que nós temos, né? Não existe consciência no animal, mas sim no homem. Então, se o animal é capaz de fazer isso, nós somos capazes de fazer muito mais, né? Então vamos trabalhar para tentar fazer muito, muito, muito mais e sem reclamar. O trabalho nos permite alcançar novas possibilidades de visão do mundo, né? A pessoa que consegue trabalhar e se desenvolver, desenvolver o seu intelecto, desenvolver principalmente a sua compaixão em relação ao semelhante, ele alcança possibilidades incríveis, possibilidades quase que infinitas, né? De visão do mundo, de compreender como funciona o mecanismo, como funciona o mundo. O mundo, esse mundo que nós vivemos hoje, ele só vai melhorar e crescer, só vai se transformar num mundo justo quando todos nós conseguirmos alcançar, galgar essa escada, esse degrau da fraternidade entre os homens. É a única maneira, não é com guerras, bombas, tiros, facadas, maldades, tripudiar em pessoas que não têm condição financeira, que são menores do que nós, abusar dessas pessoas. Aí nós estamos trazendo um mundo perverso, um mundo de dor e sofrimento, principalmente para as pessoas que praticam tal ato ilícito. Lei de causa e efeito. Nós vamos estudar isso um pouco lá para frente, que é uma das principais leis de Deus, onde nessa lei existe uma regulação, uma regulagem do mal que fizemos. Então ficamos por aqui. Jesus abençoe a todos e na próxima nós vamos continuar, né, falando dessas leis morais. Trabalhem e estudem, mas se dediquem mais nesse momento terrível que nós vivemos de transição planetária, né, de sofrimentos, de dores atrozes nesse mundo. Se dediquem ao conhecimento espiritual, se dediquem ao conhecimento de si mesmo. Jesus falou, conhece a ti mesmo, tenta se conhecer, que aí você vai ganhar o mundo, mas não esse mundo material, o mundo de paz, o mundo de felicidade, o mundo de harmonia. Esse é o meu desejo, é para lá que eu quero ir e desejo que todos vocês também caminhem nessa direção, porque caso contrário, a dor é a grande mola que impulsiona ao recomeço de tudo. Então evitem essa roda como os hindus, né, as religiões orientais falam a roda de Sansara, né? A roda de Sansara é o nascer, morrer, renascer, morrer no sofrimento quase que eterno. É uma roda de sofrimento. Você é obrigado a nascer, sofrer, morrer. Nascer, sofrer, morrer. Para quebrar essa roda, é necessário o despertar da consciência. E é isso que eu estou tentando passar aqui para todos vocês. Até a próxima. Jesus abençoe.